Se a tua rotina está gerando frustração, ansiedade, te deixando cada vez mais longe dos teus objetivos, fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dicas que vão mudar a maneira como você distribui as tuas atividades, como você executa as tuas atividades e principalmente como você revisa as tuas atividades. Mas antes de apresentar esses 3 pilares e como eu utilizo e como eu faço na minha rotina para cada vez mais me aproximar daquilo que eu quero te fazer uma reflexão e, na verdade, te levar a refletir sobre uma coisa chamada ciclo circadiano. Eu acho que o conceito de ciclo circadiano é fundamental para que a gente esteja na mesma base, ou que pelo menos vocês tenham noção do que isso significa, se você ainda não tem. Porque o ciclo circadiano, para mim e para grande parte dos cientistas que estudam sobre o tema, ele define muito da qualidade dos nossos comportamentos e da nossa saúde, obviamente, e do quanto de ansiedade a gente vai gerar ao longo do dia por não respeitar os nossos horários naturais. Durante muito tempo, foi muito promovido por muitas pessoas que o importante era fazer, independentemente do horário, independentemente de como. E hoje, cada vez mais, está se comprovando através da ciência que os horários, o quando a gente faz determinadas coisas, são tão importantes quanto o que a gente faz. E eu explico. Os caçadores-coletores, nossos antepassados, eles tinham um horário, um ritmo natural muito claro porque não existia luz elétrica, obviamente. Então eles acordavam com a luz do sol, durante a noite eles dormiam porque não tinha muito o que fazer e o ritmo do corpo deles foi se moldando através desses horários proporcionados pela luz do sol. Nós evoluímos, a luz elétrica chegou, muitas pessoas passaram a burlar esse ritmo e trabalhar durante a noite, muitas vezes dormir durante o dia. Só que o que há de verdade é que o nosso corpo, o nosso ritmo natural, ele não mudou. Ou seja, nós ainda somos seres que o ciclo circadiano se ajusta muito mais fácil quando a gente respeita os ciclos da luz natural. Ou seja, o que eu quero dizer, em outras palavras, é que a gente funciona muito melhor nas 24 horas quando de noite a gente desacelera e quando o sol nasce a gente começa a produzir. E as pessoas que entendem isso, as pessoas que seguem esse ritmo, muito provavelmente elas vão ter rotinas muito mais fluidas, menos ansiedade, muito provavelmente vão ter melhor saúde, porque o corpo como um todo funciona muito melhor e provavelmente vão chegar muito mais próximos dos objetivos, sejam eles quais forem. Então, se o teu objetivo é ter uma rotina mais fluida, o que eu quero te mostrar nesse vídeo é como fazer isso, através das 3 dicas que eu vou apresentar, mas o principal, eu quero que vocês reflitam sobre determinadas frases ou clichês que vocês utilizam, como, eu funciono melhor à noite, será ou tu só se adequa a isso? Mas eu não tenho outros horários para fazer determinada coisa. Será ou tu só se adequou a isso? Porque, presta atenção, eu até trouxe um dado no meu caderninho aqui, que comprova que 90% das pessoas do mundo, ou seja, grandes chances que você seja uma delas, funciona melhor das 9 ao meio-dia. Outro estudo comprovou que 80% das recaídas que ocorrem em dietas, ou seja, quando uma pessoa quebra um hábito que ela está desenvolvendo, ou uma pessoa tem uma caída com relação à dieta, a matar o treino, a não trabalhar, a não estudar, ocorrem à noite. Ou seja, à noite nós estamos muito mais propensos a quebrar hábitos e a diminuir a nossa disciplina porque o nosso corpo foi feito para desacelerar à noite. Nós passamos o dia inteiro produzindo e à noite, muito provavelmente, a nossa descarga de energia, de disciplina diminui, a nossa força de vontade diminui e aí nós somos muito mais propensos a cometer atos falhos. Uma vez que você entende essa minha explicação muito geral, obviamente, do que é o ciclo circadiano e da importância da gente manter e entender os nossos horários naturais, eu quero que vocês entendam que existem 3 partes ou 3 pilares que fazem toda a diferença na construção de uma rotina produtiva que eu utilizo na minha vida e também indico para os meus mentorados utilizarem. O primeiro pilar que eu quero que vocês entendam é horários estáveis. Manter horários estáveis. Existe um fenômeno chamado de jet lag social, e o jet lag social ele é muito parecido com o que ocorre com o fuso horário de pessoas que viajam, por exemplo, daqui da América do Sul, do Brasil para a Europa, e nos primeiros dias que elas passam na Europa, com 5 horas a mais no dia, essas pessoas sofrem um pouco mais para dormir, ou seja, elas demoram um pouco mais para dormir, o corpo ainda não se acostumou com o novo horário. Então, por exemplo, quando na Europa já é 23, aqui no Brasil está 18, ou seja, a pessoa ainda estaria ativa no Brasil e na Europa já é hora de dormir.
O que eu quero dizer com isso? O jet lag social é um fenômeno muito parecido com o fuso horário quando a gente troca de continente, mas o jet lag social é algo que a gente se impõe quando, nos finais de semana, a gente dorme até mais tarde e quer acordar no mesmo horário na segunda-feira. Explico para vocês. De segunda a sexta, você acorda às 6 da manhã porque precisa acordar, tomar banho, tomar café da manhã e ir para o trabalho, rotina natural. Nos finais de semana, você pensa, mas eu mereço dormir até mais tarde, e vai lá e acorda às 9, às 10. Para o teu corpo, isso é uma quebra de expectativa, isso é uma quebra de ritmo, e aí na segunda-feira, depois de ter acordado 2 dias mais tarde, o teu corpo vai acordar muito mais lesado, e a segunda-feira, que por tendência para a maioria dos brasileiros já é um dia difícil, ela se torna ainda pior, porque você vai acordar mais cansado, vai acordar mais sonolento, muito provavelmente com dor de cabeça, porque o nosso corpo precisa de ritmo e estabilidade. Quanto mais horários estáveis e previsibilidade você gerar na sua rotina para o teu corpo, mais ele vai entender o que é para fazer em determinadas horas e mais ele vai servir como um aliado na tua busca pelos objetivos. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês é: busque o máximo possível dormir e acordar nos mesmos horários, incluindo o final de semana. De novo. Busque o máximo possível dormir e acordar nos mesmos horários, incluindo o final de semana. Quanto mais previsibilidade, principalmente com relação ao pilar sono, você gerar para o seu corpo e para o seu ritmo circadiano, muito melhor vai ser a tua produtividade, muito melhor vai ser o teu desempenho e, acima de tudo, muito melhor vai ser a maneira como você encara o dia. Tudo dentro de você vai mudar. Você vai estar mais disposto, você vai ter mais energia, você muito provavelmente vai ser mais capaz de tomar decisões complexas porque você tem mais, de novo, desculpa o pleonasmo, energia. O que eu quero que vocês entendam, portanto, é que mais dicas para manter os horários estáveis e para prestar atenção nos horários que vocês fazem determinadas coisas. E aqui eu vou incluir dicas um pouco menores para vocês incluírem na rotina de vocês, coisas que eu faço. Primeiro, luz natural logo depois que acorda. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso ciclo circadiano é regulado, como eu contei para vocês no início do vídeo, pela luz natural. Quando o nosso corpo tem luz natural, chega nos nossos olhos, luz natural, luz do sol, natural, luz do sol, o nosso corpo entende, opa, é hora de acordar, o dia começou. Ou seja, aumenta um pouco o cortisol, na verdade, que é o nosso hormônio do estresse, que ele não é por si só ruim, porque ele nos mantém desperto. A melatonina diminui, ou seja, o nosso hormônio do sono diminui, a gente tende a ter uma descarga maior de energia, e o nosso corpo entende, opa, vamos lá, é hora de acordar, bora. Outra coisa importante que eu anotei aqui, presta muita atenção na maneira como você conduz, e eu tenho certeza que você já ouviu isso, na maneira como você utiliza as telas durante a noite. Existe um fenômeno, e nosso corpo é todo controlado pela luz branca, né, que as pessoas chamam luz amarela, que é a luz do sol. O que eu quero que vocês entendam é que a luz azul que vem das telas, que é uma luz artificial, ela simula, entre aspas, em pequena escala, o fenômeno da luz branca ou da luz natural. Quando, de noite, nós estamos deitados com o celular na nossa cara, vendo vídeos que, além de aumentar a nossa adrenalina, porque são vídeos que nos estimulam nas redes sociais, porque eles são feitos para isso, a gente tem acesso a essa luz azul que entra nos nossos olhos, nosso corpo entende, opa, ainda não é hora de dormir, eu ainda estou recebendo estímulo, eu ainda estou recebendo luz azul. Isso faz com que a gente demore mais para dormir, isso faz com que o nosso cortisol não diminua o quanto ele tem que diminuir, isso retarda também o efeito da melatonina no nosso organismo, que é o hormônio do sono. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente percebe o poder que respeitar o horário das coisas tem para nossa rotina, a gente principalmente dorme melhor, a gente tem mais energia e, obviamente, a gente tem muito mais disposição para tomar as decisões na nossa vida. Então, se você, na tua rotina,
com horários parecidos, horários estáveis, conseguir pelo menos ajustar o horário de acordar e o horário de dormir e ter acesso à luz natural durante a manhã e evitar o acesso à luz artificial durante a noite, inclusive existem vários bons vídeos aqui no YouTube que ensinam como manter a casa no modo caverna, que as pessoas chamam, que é colocar uma luz um pouco mais quente, uma luz um pouco mais amarela e diminuir o máximo possível as luzes em casa para o teu corpo entender que está na hora de começar a desacelerar. Eu tenho certeza que esses pequenos ajustes na entrada e na saída do dia vão fazer muita diferença para tudo que vem no meio. De novo, anota isso. Se você ajusta o início e o fim do teu dia, o meio se torna muito mais fácil, tá? Então essa é a primeira dica. Esse é o primeiro pilar. Tenha horários estáveis. O segundo pilar é a execução. O que eu quero dizer para vocês com relação à execução, vou até pegar meu caderninho, que isso aqui eu quero falar com exatidão, porque eu anotei aqui para vocês. Foi feito um estudo em Stanford, tá? Na Universidade de Stanford. E esse estudo concluiu que os micro-hábitos têm 80% mais chances de manter a consistência, ou seja, as pessoas que incluem micro-hábitos têm 80% mais chances de manter a consistência durante 3 meses do que as pessoas que tentam acelerar muito no início. Acho que eu já falei isso para vocês várias vezes, mas a vida não é uma corrida de 100 metros. Quando a gente fala de jogo da evolução, de jogo do hábito, de jogo do comportamento, não importa o quão rápido você está nesse momento, importa o quanto você vai conseguir manter a velocidade que você está. A grosso modo, e trazendo uma analogia muito até tosca para vocês, se você tem um amigo, por exemplo, que está correndo a 20 km por hora e você está correndo a 5, se esse amigo parar de correr daqui a 3 semanas e você continuar por 2 anos, você vence ele. Porque o jogo da vida é um jogo a longo prazo. Eu, Pedro, pelo menos, eu não quero vencer a minha vida e me tornar o melhor do mundo em 1 ano, não. Eu quero ser uma pessoa muito melhor daqui 5, 10, 15, continuar evoluindo, continuar sendo uma pessoa muito melhor. Se eu tô criando algo na minha rotina hoje, que o que eu faço hoje destrói quem eu vou ser no futuro, pra mim não vale a pena. Então, presta atenção dentro da execução, tem 3 indicadores, 3 maneiras de encaixar os hábitos na vida de vocês que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Olha que legal. Esse autor, né, esse estudo também trouxe uma grande ramificação de outros estudos que chegaram à conclusão que se a gente dividir os nossos hábitos ou os nossos comportamentos em 3 níveis, em 3 etapas durante o dia, a gente tem muito mais chances de manter a consistência. E esses 3 níveis são micro, médio e ideal. O que eu quero falar para vocês com relação a isso? Vamos lá. Vamos trazer a leitura, que muito provavelmente é o que nos une e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Todos os dias eu tenho esses 3 níveis, ou seja, a minha micrometa de leitura durante o dia é 5 páginas, a minha meta média durante o dia é 15 páginas e a minha meta ideal é 30 páginas. Perfeito? Vamos lá. Minha micrometa é 5 páginas, minha meta média é 15 páginas e a minha meta ideal é 30 páginas. Por que os pesquisadores estão fazendo essa separação? Porque eu explico. Vão ter dias que eu vou estar me sentindo muito bem. Tem um final de semana ensolarado, tô me sentindo bem, não tenho muita coisa para fazer. Cara, quero ler, tô feliz. Ideal. Lê 30 páginas, porque é um dia bom. Mas vão ter dias normais, básicos, como 90% dos nossos dias, que eu não vou estar nem muito feliz, nem muito triste, eu vou estar ali no meu basal. Médio, lê 15 páginas, é um dia normal. Vão ter dias muito ruins, que todo mundo tem, que aproximadamente 5% dos nossos dias são muito ruins, 5% são muito bons e 90% são normais, são estáveis. Em aproximadamente 5% dos dias muito ruins, você tem uma micrometa que é 5 páginas, e 5 páginas não assusta ninguém, e é por isso que essa micrometa faz tanta diferença. A micrometa foi feita para não te assustar nos dias péssimos. A meta ideal foi feita para te estimular nos dias bons. E nos dias normais, te mantém na meta média. Te mantém lendo 15 páginas. Porque se você seguir dentro desse escopo de 5, 15 ou 30, você vai se manter avançando. Só que muitas pessoas pensam o seguinte: mas eu preciso treinar 2 horas por dia
todos os dias porque eu sou e quero ser o campeão da disciplina no mundo, quero mostrar para o mundo que eu sou um super-herói. Beleza, nos dias ótimos você vai te sentir muito bem de fazer isso. Bacana. Nos dias péssimos, você vai olhar para essa montanha de 2 horas de treino e vai falar, cara, impossível, eu não consigo escalar. Só que se você divide esse treino entre 20 minutos, 40 minutos e 1 hora, você não vai ter medo de treinar 20 minutos. Não assusta. A gente precisa, quando nós estamos nos dias ruins, diminuir esse atrito, diminuir a resistência do começar. Então eu quero que vocês passem a incluir na rotina de vocês esses 3 indicadores. Peguem hábitos que vocês querem incluir, inclui uma micrometa, uma média meta e uma meta ideal. E aí vocês vão perceber que isso vai tornando mais fluido, porque se você se mantiver dentro dessas 3 partes, se você ler entre 5 e 30, cara, você está no jogo, você se mantém progredindo. O que não pode acontecer é nos dias ruins a gente jogar tudo pro alto e chutar o balde. Não, nos dias ruins a gente precisa diminuir a resistência do começar, porque uma vez que a gente começa, isso tende a nos ajudar muito. E outra coisa com relação à execução, que eu tô cansado de falar para vocês, mas é sempre importante refletir. Ambiente, gente. Você não vai conseguir ter uma rotina produtiva se o teu ambiente não te levar para lá. Você não vai conseguir ter uma rotina produtiva se todos os dias, quando você está se sentindo mal, você tem gatilhos dentro da sua própria casa, do seu próprio trabalho, que te levem a ter maus comportamentos. Explico. Falei para vocês lá no início do vídeo que, até vou pegar o dado exato aqui, que 80% das recaídas, ou seja, 80% das pessoas que quebram comportamentos durante a vida, acontecem à noite. Ou seja, à noite nós somos 80%, entre aspas, mais propensos a tomar decisões piores. Ponto. Isso é comprovado cientificamente. Quando o teu ambiente te ajuda durante a noite, você não tem a possibilidade de tomar decisões piores. Eu sempre utilizo o exemplo do chocolate. Vamos lá. Você está em uma dieta um pouco mais restrita, quer secar para o verão, quer entrar no verão no shape, beleza, justo. Para isso, você decidiu com a sua nutricionista que tem uma meta de não comer chocolate por 1 mês. Certo, errado? Essa é a sua meta. Se você não vai comer chocolate durante 1 mês, a melhor coisa que você pode fazer é dificultar o teu acesso ao chocolate. O que eu quero dizer com isso? Se você tem chocolate em casa, mas prometeu que não vai comer, de manhã quando você acorda e olha o chocolate, você está com a energia cheia, você regulou o ciclo circadiano, você está se sentindo melhor com energia, você olha para o chocolate com a força de vontade lá no alto e fala, cara, não preciso desse chocolate agora, não quero comer ele. De noite, quando você já está cansado, a força de vontade diminui, porque ela é muito ilimitada, você vai chegar em casa e vai falar, eu mereço um chocolate. Porque nós não somos as mesmas pessoas durante as 24 horas do dia. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla para vocês, então prestem atenção nisso. Usem o ambiente, use a tua vida, o teu entorno para facilitar o teu progresso. Se você não quer comer o chocolate, não tenha chocolate em casa. Se você vai treinar de manhã, mantenha a tua roupa de academia e o teu despertador, mantenha a tua roupa de academia perto de ti e o teu despertador longe da cama, para que você tenha atrito ao precisar desligar ele. São pequenos ajustes na nossa rotina e muitas vezes na logística, na disposição das coisas no nosso ambiente que facilitam muito o trabalho. Se você quer trabalhar melhor, não deixe um monte de folha desorganizada em cima da mesa, não abra um monte de janelas no computador, de abas. Então o ambiente ele serve para 2 coisas, ou para facilitar ou para dificultar a tua vida. E na maioria das vezes somos nós que escolhemos se ele dificulta ou facilita. Tá bom? Então o primeiro pilar foram os horários previsíveis, o segundo pilar foi a execução e o terceiro, a revisão. E para cá, a revisão, como eu falei da revisão nos vídeos anteriores, eu quero trazer uma nova técnica para vocês revisarem semanalmente o que vocês fizeram. O nome dessa técnica é PEC. O que significa o PEC? Primeiro, pontos fortes. O que vocês fizeram bem durante essa semana? Durante essa semana eu não comprei o chocolate, eu botei o despertador longe da cama, deu certo, eu organizei minha mesa de trabalho, cara, flui muito melhor no trabalho. Pontos fortes, anota. Depois, erros e atritos. O que você não fez tão bem? Putz, nessa semana eu não organizei minha roupa para treinar e aí eu tive um pouco mais de dificuldade, me atrasei.
essa semana eu esqueci o livro no trabalho, essa semana, enfim. Erros que vocês cometeram a nível comportamental durante a semana, vocês colocam nessa segunda etapa. E terceiro, correção. Como eu vou fazer para não cometer os erros que eu cometi durante essa semana? Se vocês incluírem pontos fortes, pontos positivos que vocês tiveram durante a semana, erros que vocês cometeram e terceiro, como corrigir esses erros, vocês vão sempre alimentando esse ciclo para nunca deixar com que vocês cometam o mesmo erro durante 6 meses e aí pode ser tarde demais. Um dos grandes medos que eu tenho, e eu vou confessar para vocês, um dos grandes medos que eu tenho na minha vida é descobrir um erro tarde demais. É perceber depois de 6 meses ou depois de um ano que eu venho cometendo um erro consistentemente e eu não evoluo com relação a isso. E a revisão semanal, ela me dá a chance de identificar algo que pode vir a ser muito maior antes que isso se torne um problema. Então, se eu percebo durante a minha revisão que essa semana eu cometi um erro, uma série de erros, ou, enfim, eu sempre vou errar e sempre vai ter o que corrigir, mas se eu identifico cedo esse meu erro, eu consigo me devolver para o trilho. O problema é que tem muitas pessoas que estão o tempo inteiro se desviando e depois de um mês, se toda semana tu te desvia mais um pouquinho, e a aviação explica muito isso, né, que 1 grau que o avião, menos de 1 grau que o avião se desvia do caminho, consistentemente faz com que ele chegue, sei lá, 1000 quilômetros distante do destino final. Com a nossa vida é a mesma coisa. Um pouco que eu me desvio todas as semanas do caminho e sigo caminhando na direção errada, lá na frente eu vou chegar muito distante de onde eu queria chegar. E a melhor maneira de identificar se eu estou me desviando ou não é revisar o caminho constantemente. Então, essa semana eu me desviei um pouco, eu reviso e na outra semana eu sigo reto. Porque, como eu falei, a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, a nossa vida é uma maratona. E todas as vezes que a gente identificar isso e conseguir colocar isso em prática, eu tenho certeza que a vida de vocês vai se tornar muito mais fácil. Eu aplico isso na minha vida consistentemente. Todo domingo eu organizo minha semana e todo domingo eu reflito. Chega até a ser chato às vezes sobre o que eu quero fazer para melhorar. Isso quer dizer que eu tenho uma vida perfeita, que eu não cometo tantos erros? É óbvio que eu cometo erros. Só que eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era um ano atrás, porque eu tenho indicadores que me comprovam isso. Então vamos lá. Recapitulando o vídeo para vocês, em resumo, a primeira coisa, ciclo circadiano. Estudem um pouco mais sobre o ciclo circadiano e entendam que o quando importa tanto quanto o que a gente faz. Lembra que os nossos ancestrais foram feitos para trabalhar durante o dia com a luz natural e de noite nós somos feitos para desacelerar. Depois eu mostrei para vocês os 3 pilares. O primeiro, horários estáveis, cuidado com o jet lag social. Tenta dormir e acordar sempre nos mesmos horários, ou pelo menos meia hora, ou no máximo 1 hora mais tarde no final de semana. E presta muito atenção na maneira como você inicia e como você encerra os teus dias. Depois, execução. Tenha em mente as 3 etapas, os 3 níveis, o micro hábito, o hábito médio e o hábito ideal. 5, 15 e 30 páginas no caso da leitura. E depois, PEC. Pontos fortes, erros e atritos e como eu vou corrigir, como eu vou revisar. Se vocês aplicarem esses 3 pilares, eu tenho certeza que a vida de vocês vai se tornar muito mais fácil e esse é o meu grande objetivo de vida. Tornar a vida das pessoas que estão ao meu redor e que aprendem comigo uma vida muito mais fácil e significativa. E se você quiser ajuda para implementar esses pilares na tua vida, conta comigo na minha mentoria individual, é algo que eu ensino de maneira muito mais detalhada e profunda, aplicado à tua rotina. Entre em contato lá comigo no meu Instagram, que é @pedro.beckencamp, assim como é o nome desse canal. E vai ser um prazer falar com você, vai ser um prazer te ajudar a ter uma vida de fato mais significativa, mais leve e muito menos frustrante. Então, muito obrigado pela companhia, até a próxima.